Olá, meus queridos evangelizandos. Temos passado algum tempo aí tentando achar um meio mais adequado, né? Que seja mais condizente com as necessidades de vocês, para a gente se comunicar, não perder o contato, o vínculo com a evangelização. E dentre as diversas formas aí que temos tentado, né? Alguns momentos a gente teve mais participação, menos participação. Então a gente está tentando aqui mais um formato, né? Agora por vídeo, para tentar de alguma forma, né, ficar mais próximos aí de vocês, tá? Então, eu espero que essa aula, né, que nós estamos tentando fazer aqui a respeito da unidade 4, o cristianismo, a missão do Cristo, ela possa se tornar mais atrativa, mais próxima aí às necessidades, né, nossas, de vocês. A intenção é fazer esse primeiro teste, ver a aceitação de vocês, ver se esse formato fica bom, se vocês gostam. Se ficar tudo certo, né, a ideia é que a gente possa fazer mais vídeos desses, né, colocando aí disponível, né, no canal do YouTube, onde vocês ali poderão fazer comentários também, né. A ideia ao final desse vídeo, né, sobre esse tema, a gente possa ter ali 3 pontos que vão ficar para os comentários de vocês ao final, né? Nos comentários ali do YouTube, tá? Então, vamos começar aí com a missão do Cristo, que é um assunto, né, de grande interesse para todos nós, né? O Cristo é o nosso guia, modelo, né? E todos nós espíritas cristãos, né, seguimos Jesus como nosso exemplo, nós seguimos os seus passos, ou devemos nos esforçar para que assim seja, né? Que a gente consiga realmente seguir os passos do Cristo. Claro, guardadas, né, as devidas dimensões, né? Sabendo que essa distância é de um grau extremamente elevado, mas a caminhada precisa ser iniciada, né? E nada melhor do que seguir, né, essa caminhada com orientação do nosso mestre. Então, começando com o tema, a missão do Cristo. Então, nas nossas aulas anteriores, né, nas unidades anteriores, a gente viu Jesus como responsável pela formação da Terra, né? Sobretudo ali no livro, enfim, de psicografia, né, do Chico Xavier, a respeito então, né, da formação da Terra, no livro Caminho da Luz, nós vemos Jesus, né, como o condutor desse momento, né, de formação da Terra, recebendo a incumbência, né, do Criador, de Deus, a Terra, né, e os espíritos posteriormente que ali iriam reencarnar, né? Então todo esse projeto, né, de Jesus já vem desde o período da formação do planeta Terra, né? Então isso já nos traz um pouco mais de clareza, né, a distância que nós estamos do mestre, né? Visto que nesse momento de formação da Terra, né, alguns bilhões de anos atrás, ele já era esse espírito, né, com essa capacidade, né, um espírito puro que recebia essa incumbência das mãos de Deus, das mãos do Criador. Nesse sentido, né, tendo essa perspectiva, qual seria então a missão de Jesus em relação aos homens, né, que habitam a Terra, aos espíritos, né, que reencarnam nesse planeta, né, visto a sua preparação, né, para a reencarnação dos espíritos aqui na Terra desde o momento da formação do próprio planeta, né? Qual seria então a missão de Jesus em relação aos espíritos reencarnantes? Então, Jesus veio à Terra lançar os fundamentos da lei de amor e ensinar novos conceitos de justiça e abrir caminho para a verdade espiritual. Então, aí nós encontramos, né, a figura de Jesus, né, com aquilo que ele veio fazer, né, em relação
a indicação dos caminhos necessários para que nós possamos alcançar a verdade espiritual, né? Nos demonstrando, né, a lei de amor através não só dos ensinamentos, né, mas da prática, da vivência desses ensinos, dada a realidade, né, do nosso planeta ainda de provas e expiações, né, ele sendo um espírito puro, né, veio até nós reencarnado, né, naquele momento, né, histórico onde o povo hebreu estava sob o jugo romano, né, em que o materialismo se exacerbava, e ele veio nos ensinar justamente o amor, né, no seio de uma sociedade que havia se corrompido, né, em relação à relação que tinha com Deus, né, com a lei divina. Tá? E claro, né, nos demonstrar o verdadeiro conceito, né, de justiça. Aquilo que é justiça na lei humana não se realiza muitas vezes, né, de fato como justiça frente à lei divina, né, que é aquela, a verdadeira lei, né, onde se cumpre, né, os desígnios de Deus. Né. Nós, enquanto espíritos reencarnados, que buscamos num plano de provas e expiações, né, enfim, estabelecer de alguma forma uma relação justa com os nossos semelhantes, ainda não alcançamos, né, essa dimensão da lei, né, divina de acordo com aquilo que nos ensinou Jesus. Né? Nossa caminhada está em um passo inicial ainda. Então, né, são esses os exemplos, né, os ensinos de Jesus, que vão nos levar realmente a alcançar essa justiça, né, a justiça divina, que foi aquela que ele ensinou. Né? A nossa humana, né, ainda busca esse caminho. Né? Emmanuel nos diz que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria aí o código de fraternidade e de amor a todos os corações. Realmente, né, os ensinos que Jesus nos deixou, né, são esse código de exemplificação divina. Né? Ele mesmo, né, não deixou nada escrito, mas ele deixou os exemplos, os ensinamentos, né, a vivência da lei divina, que ficou registrada através dos evangelistas, né, que escreveram então, né, os ensinos de Jesus a respeito da relação, né, que todos nós podemos ter com a lei divina. Jesus então sendo o nosso exemplo, né, reencarnando entre nós, deixando, né, escrito, né, na vivência, né, os comportamentos, a forma de agir, de ser, né, de falar, de pensar, e todos nós podemos alcançar através dele, do seu exemplo. A missão de Jesus, né, ao receber então a Terra, né, a formação da Terra de Deus, né, e depois posteriormente, né, preparando essa Terra, esse planeta, né, para receber os espíritos que aqui reencarnariam, né, a missão de Jesus seria então conduzir esses espíritos, né, conduzir a regeneração e a perfeição dos espíritos ligados à Terra. Então, nós temos os espíritos que aqui reencarnam, né, atravessando diversas fases evolutivas, né, até alcançar a perfeição relativa a Deus, né? E Jesus é o nosso, né, mestre que nos conduz nessa caminhada, nesse processo, nessa conquista, né, da perfeição, em que nós vamos paulatinamente, passo a passo, superando as nossas mazelas, os nossos defeitos, os nossos erros, até atingir a perfeição relativa a Deus, como nos ensina o Evangelho. Né? Nesse sentido, qual o objetivo do homem na Terra? O objetivo de cada espírito aqui reencarnado, né? Que eventualmente, né, passa um período reencarnado, retorna ao plano espiritual, depois volta a reencarnar. Qual o objetivo do homem ligado à Terra? Né? Que encarna e desencarna, né?
rotineiramente, por assim dizer, né? A cada nova vivência, a cada nova reencarnação, qual é o objetivo do homem? Então, o supremo objetivo do homem na Terra é a sua própria renovação. A renovação se dá pelo processo reencarnatório, né? Então, em cada reencarnação, nós temos a possibilidade, né, de experienciar novamente, né, os ensinos, né, a lei divina, né, transformando o homem velho, né, e cheio de mazelas num homem novo, renovado, né, superando as suas falhas e os seus erros. Né. Esse é o objetivo. Claro que, diante do objetivo, eventualmente nós falhamos, né, ao reencarnar em alguns aspectos, né, se não em todos, muitas vezes, né, mas como a lei é de amor, né, não haveria, né, de ter outra forma, né, senão através do processo de reencarnação, né? Através das tentativas e erros, nós vamos aprendendo, né, a seguir os passos de Jesus, né? Tanto erramos que, em algum momento, né, esse espírito endurecido que somos acaba se deparando, né, com o caminho do Cristo, né, e entendendo que esse é o caminho da renovação, né, um caminho de libertação das nossas mazelas, erros, falhas, faltas cometidas contra a própria lei divina. Né? E aí aprendemos e seguimos nos renovando com Cristo, certo? Claro que o processo é longo, né? São múltiplas reencarnações, até que a gente possa realmente atingir, né, esses patamares elevados, né, de perfeição, como o próprio Cristo, né? Isso nos levará, então, né, a um processo evolutivo, né, de algumas centenas, talvez milhares, né, ou além, né, de reencarnações pela frente. Então, com base na finalidade da vinda de Jesus, como a gente poderia interpretar os seus ensinamentos? E aí a gente colocou alguns ensinamentos abaixo em sequência, para a gente, então, tendo a ideia da finalidade da vinda de Jesus, né, que nos conduzir à evolução, como interpretar os seus ensinamentos, aquilo que ele nos trouxe para essa condição. Então, lá no Evangelho de Mateus, ele descreve um dos ensinamentos do Cristo, né? Ele diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então, segundo o Evangelho de Mateus, né, nesse trecho, fica claro, né, que o trabalho do Cristo, né, é fazer cumprir a lei de Deus, né, cumprir a lei divina, né, e que a lei, né, os profetas que haviam então trazido, né, a lei divina na época de Moisés, né, na época dos antigos profetas, né, essa lei que representa a lei divina, ela não é destruída pelo Cristo, né, mas ele vem fazer melhor entendimento, né, trazer os ensinamentos de uma forma mais clara, mais objetiva para a humanidade daquele período, né, e até os dias atuais, né. Nós ainda não vivemos aquilo que de fato ensinou Cristo, né. Nós realizamos alguns esforços, avançamos em alguns momentos, né, reencarnatórios, mas ainda para viver aquilo que Jesus ensinou, nós temos uma caminhada algo longa pela frente, né? Então Jesus não veio destruir a lei, né, ensinada pelos antigos profetas, mas fazer cumprir essa lei, né, dar um melhor entendimento, né, demonstrar de forma prática, né, vivenciando a própria lei, né? Ele cumpriu essa lei, vivenciando e sofrendo os efeitos, né, de um justo entre os injustos, né? O que causou, sob certo aspecto, né, uma revolta da sociedade constituída, né, ou dos poderosos constituídos daquela sociedade, né, porque viram nele algum risco ao seu poder, né,
e aí o homem justo frente aos injustos, né, acabou sendo então perseguido, né, conforme a história dos evangelhos nos conta. Outro trecho do Evangelho de Mateus, para compreender, né, um pouco dessa missão de Jesus, nos diz que não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, divisão. Então, realmente, a partir do momento que Jesus traz os seus ensinos, né, ele exige, né, uma decisão para cada um de nós, né, entre o homem velho e o homem novo, né, que pode se fazer a partir da vivência desses ensinamentos, né? Aí está uma divisão, né? Então, há um momento, né, de definição, de decisão, né, de fato, né, entre aquilo que nós temos como vivência em relação aos erros, às faltas, às falhas, em relação àquilo que Jesus ensina, né, buscando abandonar, né, esses velhos hábitos por um homem renovado. Então, há uma divisão interior aí, né? Então, Jesus não veio trazer, né, essa paz que seja das aparências, né? Então, existem erros, faltas que nós cometemos, né? Em dimensões mais diversas, né? Através do pensamento, através da expressão verbal, através do olhar, através das mais diversas formas de expressão, através da nossa vibração, das nossas energias, né? E nós podemos nos sentir, né, numa fase de né, tranquilidade em relação aos erros mesmo que nós cometemos, né? Achando que estamos, né, fazendo apenas uma expressão da nossa personalidade. Então, nós estamos acomodados com aquilo que somos. E aquilo que Jesus traz incomoda, né? Traz a divisão, né? Essa divisão íntima, né? A partir do momento que nós compreendemos aquilo que ele ensina e buscamos de fato, né, fazer essa vivência. Então há uma divisão interna, né? Obviamente também é uma divisão, né, de vivência entre todos os encarnados e desencarnados, né? Nós seguimos ao Cristo, né, e a forma como nós nos comportamos em sociedade, a forma como nós vivemos com os nossos semelhantes, nos relacionamos, né, ela também sofre uma divisão. Já não é mais da mesma forma, né, como antes de conhecer e buscar vivenciar os ensinos do Cristo. Não deverá ser, pelo menos, né, se essa divisão ocorre, né, nós dividimos, né, partimos, né, para uma nova caminhada com Cristo, né? Então, é uma possibilidade aqui de interpretarmos aquilo que Jesus veio dizer, né? Ele não veio trazer paz, né? Nesse sentido, mas trazer a divisão. Então, nesse sentido, nós temos que nos tornar inquietos, né, com quem nós somos, porque nós não somos perfeitos, né? Então, certamente que alcançar um nível de perfeição, né, em relação à nossa caminhada evolutiva, lá no futuro algo distante, talvez nós tenhamos paz em relação à nossa realidade íntima. Mas nesse momento, né, compreendendo quem somos, os erros que temos, as falhas, né, não é um momento de paz, né? É um momento de batalha interior, né? De vencer as mazelas, os erros, as faltas, né? Então, nesse sentido, há uma cidade, né, de movimentação, né, de desacomodação em relação aos comportamentos faltosos. Um outro trecho agora no Evangelho de João, dos ensinos do Cristo, para definir, né, a sua missão, aquilo que ele veio fazer na Terra, né, sua missão em relação
a todos nós enquanto o nosso condutor no processo evolutivo. Ele diz que eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus é a porta, né, de entrada para esse caminho de, enfim, mudança, de melhoria íntima, né, de alteração, né, do estado letárgico, acomodado, com ser faltoso e errôneo, né, nos levando, então, atravessando essa porta, a um novo caminho, né, um caminho de mudança, né, onde, como o evangelista, né, coloca, entrará e sairá e achará pastagem, né, achará um campo de trabalho renovado, né, achará possibilidades de trabalho, né, de interação no bem. Né. Então, Jesus é essa porta, né, que nos leva ao campo de trabalho, que nos leva a esse campo de trabalho íntimo, né, onde nós podemos encontrar ali um campo fértil, né, a plantar as sementes, né, do amor, da justiça, da caridade. Então, há essa interpretação em relação à missão do Cristo, né, trazida pelo apóstolo João. No Evangelho de João também encontramos esse outro trecho da missão do Cristo. E ele coloca assim: porque eu desci do céu para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Então, a frase, né, correta, acho que faltou ali na minha digitação o não, né? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Né? Então, não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, né? E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Então, essa é a sua missão, né? Fazer evoluir a cada um de nós, né? A todos, a coletividade de espíritos que estão sob a sua guarda. Né? Então, vamos retomar, né, o início aqui da nossa aula, que nós relembramos ali que o Cristo é esse espírito puro, que há bilhões de anos atrás, né, recebeu das mãos do Criador a incumbência da formação da Terra, né? Segundo consta, então, no livro A Caminho da Luz. E, posteriormente à formação da Terra, né, em dado momento, Jesus recebe, né, os espíritos que aqui haveriam de reencarnar. Né? E ele coloca que a missão dele, né, ele veio não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nenhum daqueles que foram confiados, espíritos aqui reencarnantes, se percam. Né? É algo consolador, né, saber que nós temos o Cristo, né, tutelando a nossa caminhada evolutiva, né? Mas como tutelados, nós devemos guardar a observação aos indicativos que o nosso tutor nos dá, nos demonstrando, apontando e exemplificando o caminho a seguir. Né? Porque há uma relação entre o tutor e o tutelado, né? E essa relação de responsabilidade não é só do tutor, né? Mas também do tutelado. Desde que o tutelado observe as indicações do seu tutor, né? A caminhada se dará de uma forma leve, né? Porque leve é o fardo, né? Então, e suave o jugo, né? Segundo o nosso Evangelho. Ainda no Evangelho de João, nós temos a seguinte passagem de Jesus: e quando eu for levantado da terra, no caso crucificado, atrairei todos a mim mesmo. Então nós não podemos imaginar, né, que o Cristo não soubesse que ao reencarnar entre nós, né, espíritos inferiores, né, não passaria por essa situação, né,
Então, Cristo já vinha, né, reencarnar justamente para dar o seu testemunho, né? Então, ele já previa, ele já sabia, né, desse destino, né? E esse momento em especial, né, que ele veio, de muita agitação, né, de recrudescimento do materialismo, esse afastamento de Deus, né, e afastamento da lei divina, exigia, né, do Cristo, né, esse sacrifício, né? Ele sabia que viria entre espíritos endurecidos e que o caminho seria esse, né? E ele, em momento algum, se afastou, né, daquilo que era justo e certo, né? Sabendo que o destino seria esse, né? Em momento algum ele se afastou da lei divina, né? Porque para o espírito, para a caminhada evolutiva do espírito, importa o cumprimento da lei, né? Então, para o Cristo foi dessa forma, até o final, exemplificando a vivência da lei divina, tá? Mesmo que, né, através do sofrimento, né? Sofrimento que ele, né, não tinha, enfim, que passar, né? Ele veio trazer, então, o exemplo, né? Ele deu um exemplo, né? Passando por aquele momento, né? Inclusive, nós aprendemos, né, que o sofrimento para nós, espíritos ainda no mundo de provas e expiações, né, espíritos devedores, o sofrimento ele é uma possibilidade, né, de resgate das nossas faltas, né? Ele nos ajuda a superar e alinhar, né, a nossa caminhada evolutiva aos passos de Jesus no caminho, no rumo da perfeição. Então, o sofrimento acaba sendo uma ferramenta, né, que nos possibilita dar passos, né, no caminho certo, corrigindo então a nossa conduta, né? E Jesus nos dá esse exemplo também, né, mostrando aí, mesmo para um espírito justo e perfeito, né, que o sofrimento que ele teve naquele momento, né, foi de alguma forma atrativo, né, para os indivíduos, né? Todos olhando aquela situação, né, acabaram se voltando, né? Quem é este homem, o que ele diz, né? Por que ele está sendo crucificado dessa forma, né? E então houve, mesmo para aqueles mais endurecidos que não estavam atentos àquilo que Jesus estava ensinando, não o seguia, não estava próximo enquanto ele estava aqui reencarnado, né? Dando os ensinamentos de uma forma direta, né? Mesmo aqueles, né, nesse momento, olharam, né, para essa situação e, né, pensaram, então, né, quem é este, né? Quem é este que é crucificado? Quem é este que é levantado? E até hoje, né, esse momento, né, de sacrifício, de auto-sacrifício, nos leva, né, a olhar para o Cristo como esse Espírito, né, que esteve entre nós, né, se sacrificando, né, diante de espíritos tão inferiores, né. Então, nós possamos imaginar que o sacrifício dele não foi no momento da cruz apenas, né. E imaginamos que para um espírito puro estar entre nós ignorantes, né, já tenha sido um sacrifício, né, muito maior do que aquele momento do desligamento do corpo físico, talvez, né, ter reencarnado entre nós, né, ter que assumir essa forma densa, né, desse corpo que ainda é necessário para nós, né, espíritos nesse estágio evolutivo, né. Então imaginemos que para o Cristo, né, todo o processo, né, desde a sua chegada, né, ao plano material, né, até a sua saída, né, tenha sido então esse sacrifício, essa cota, né, de exemplo que o Cristo nos deu e nos deixou. Lá no Evangelho de Mateus, né, temos mais algumas informações sobre essa missão do Cristo. Ele diz assim: sois a luz do mundo.
que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, Jesus estava nos indicando e nos demonstrando, né, que a força para superar a escuridão, né, das faltas, dos erros, né, e da nossa evolução incipiente ainda, né, está dentro de nós mesmos, né? Porque ele diz que nós somos a luz do mundo, né? Temos esse potencial, né, de vivermos a lei divina, né? Através das palavras, através das ações, através dos pensamentos, né? Iluminando a nossa própria caminhada, iluminando a caminhada daqueles que estão, né, ao nosso derredor. Né? Ele nos concita, né, a fazer com que essa luz brilhe diante de todos, né? Para que todos possam ver as nossas ações no bem, né? Então, a luz do bem está dentro de nós, né? O amor divino está dentro de nós, né? Ele pode ser exercitado através das boas obras. Né? E é a prática do bem, né, que nos aproxima de Deus. Né? Ele diz: vejam as vossas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Então, a prática do bem glorifica a Deus, nos aproxima de Deus. Né? Então, eis o caminho, né? Eis a missão do Cristo, né? Nos concitar a esse caminho de iluminação, né? Nesse contexto, né? Se nós fôssemos perguntados quem é Jesus, qual seria a resposta? O que nós poderíamos dizer a respeito do Cristo, né? A respeito de Jesus? Lá no Livro dos Espíritos, questão 625, nós temos essa resposta, né? O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? Esse é Jesus, né? Essa é uma definição de quem é o Cristo. O tipo mais perfeito, né? O espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, né? A cada um de nós para servir de modelo e guia, para ser o nosso tutor, o nosso condutor. Interessante as palavras, né? Guia e modelo. O guia é aquele que conduz, né? É aquele que vai à frente, que indica o caminho, né? Aquele que, ao nos conduzir pelo caminho, né, nos demonstra qual é, qual o local ideal para que nós possamos firmar as nossas bases, né? Que nós possamos colocar os nossos pés, né? Seguindo os seus passos de forma segura, né? Modelo, né? Modelo na forma de ser, de agir, de pensar, né? De se relacionar com a lei divina, modelo na forma de se relacionar com o próximo, né? Modelo de retidão, modelo de iluminação, né? Então, Jesus é esse Espírito perfeito. Né? Quem é Jesus? Né? É o Espírito perfeito que Deus designou a ser o nosso condutor, o nosso guia e modelo, conforme coloca o Livro dos Espíritos na questão 625. Bom, sendo o Espírito, né, puro como Jesus, né, perfeito, o nosso condutor, nosso guia, o nosso modelo, qual é o seu objetivo, o seu projeto? Nós vimos que ele recebeu a terra das mãos de Deus, né, a formação da terra, e posteriormente recebeu os espíritos que aqui deveriam reencarnar. Qual é o projeto do Cristo? Qual é o projeto de Jesus? O seu projeto é a implantação do reino de Deus na terra, né? É o reino de justiça, amor e caridade, né? É o reino do bem, né? É transformar esse plano de expiações e provas, né, num plano, né, de perfeição, nos conduzindo nessa caminhada, né?
em que cada um de nós que aqui reencarna possa construir, fazer parte dessa construção, né? Que a implantação de Jesus na Terra, a implantação do reino de Deus na Terra por Jesus, né, é através da condução de cada um de nós nesta caminhada, né, do momento atual em que nos encontramos até o alcance da perfeição, né, da perfeição relativa a Deus. Então, a sua missão, né, o seu projeto é implantar o reino de Deus na Terra, contando com cada um de nós nesse processo, sem deixar ninguém para trás. Se o projeto de Jesus, né, a implantação do reino de Deus na Terra, o que seria o reino de Deus, de fato? Então, em Romanos 14:17, o apóstolo Paulo traz uma definição desse reino, né, do reino de Deus. E ele coloca assim: o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ou consciência, né? Então, ele traz essa significação, né? Que o reino de Deus não é material, né? Não é comida nem bebida, né? Significando o elemento material, mas justiça, paz e alegria na consciência, né? A vivência da justiça, da paz, da alegria real, da felicidade real na consciência, né? No reino do Espírito, né? No campo íntimo, no interior. Né? Então, esse é o conceito, né, de reino de Deus que o apóstolo Paulo nos traz. Né? O reino de Deus não é um reino exterior, não é um reino material, né? Mas um reino que está na consciência, né, no campo íntimo do indivíduo. E aí o livro dos Espíritos nos traz essa pergunta bem importante, né, bem condizente com as colocações do apóstolo Paulo. No livro dos Espíritos nós encontramos essa questão: onde está escrita a lei de Deus? Após aquilo que o apóstolo Paulo falou, né, é quase que automática a resposta, né? Mesmo que a gente não lembre o que está dito lá no livro dos Espíritos, a gente já sabe, né, que está na consciência, né? Então, o reino de Deus, né, é justiça, paz e alegria na consciência. Na consciência está a lei de Deus. Então, como indivíduos, né, espíritos individualizados, criados por Deus, nós trazemos na nossa essência a lei divina, né? Ela está em nós, né? E a vivência verdadeira, né, dessa lei depende da nossa vontade, da aplicação, né, da nossa vontade em relação àquilo que é bom e aquilo que é mal, né? Fazendo aquela divisão, né? Abandonar o homem velho, as más práticas, os maus hábitos, os erros, as faltas, e realizar aquilo que está na nossa consciência, a lei divina, ela lá está inscrita, né? Esse contato, né, então, com o campo íntimo, né, essa interiorização pela busca da lei divina, ela é parte do processo evolutivo, né? Encontrarmos, né, uma forma de fazer evoluir a nossa inteligência emocional de forma a alcançar, né, a lei divina dentro de nós mesmos, né? E nos transformarmos a partir disso, né? Claro que, como espíritos ainda ignorantes, né, e distantes do caminho do bem, o Cristo veio nos indicar, né? Veio sacudir a nossa consciência, né? Acordar essa consciência que estava adormecida, apontando o caminho que nós devemos seguir, tá? Relembrando e recordando a lei divina que já está dentro de nós. Então,
aqueles que despertaram, né, a sua consciência, perceberam no Cristo, né, a lei divina. E aí a aproximação, né, das pessoas que o seguiam, né, porque enxergaram nele o reflexo daquilo que já tinham dentro de si mesmas, né, que era a lei divina. E aqueles que não despertaram, né, ficaram afastados, né, do Cristo, né, não conseguiram se identificar, porque as consciências adormecidas, né, esquecem da lei divina. E até os dias de hoje, né, nós nos encontramos nessa condição muitas vezes, né, com a consciência adormecida, né, e não seguimos os passos do Cristo, porque a lei que está na consciência, né, ainda está, né, sendo abafada pelas nossas faltas, erros, né, mas no momento que ao despertar dessa consciência, há uma aproximação com a lei divina, é uma aproximação com Cristo, né, que é o representante da lei divina a nos conduzir. O que nós precisamos fazer, então, para nos tornar súditos desse reino? Foi uma pergunta feita, né, a Jesus. Né? Então, o reino de Deus, né, é o seu objetivo. A implantação do reino de Deus na Terra é o objetivo do Cristo. Né? Nós fazemos parte desse processo, né, porque nós estamos sob a sua guarda, sob a sua tutela. Né? É a missão do Cristo nos conduzir nessa caminhada, né, na busca desse reino. Mas o tutelado deve fazer aquilo que o seu tutor indica, né? E nós, como tutelados, né, o que devemos fazer? Essa é a pergunta, né, para alcançar esse reino. E nós encontramos algumas respostas no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 6. Jesus diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, o que é necessário fazer, né, para ser súdito desse reino, participar desse reino, né, adentrar no reino de Deus, né? Esse trecho é importantíssimo, né, porque ele nos demonstra a retidão nas ações, né, necessárias para seguir esse caminho. Né? Então, não é através de pedidos, né, não é através de palavras, né? Pelo contrário, né, quem vai entrar no reino dos céus, né, é quem realiza, quem vai em busca do caminho do bem, né? E aí esse reino está dentro de nós, né? Então quando a gente diz que a gente vai em busca do caminho do bem, né? Essa busca ela é encontrar, né, dentro da sua própria consciência, né, a lei divina e agir de acordo com essa lei, né? Vivenciar então, né? De forma prática no dia a dia, né? Então, não vai ser através de preces, orações, pedidos, né? Por palavras, né? Que a gente vai alcançar o reino de Deus, né? Mas é pela vivência, né? É pelas ações, né? Então, esse ponto é muito importante, né? Jesus, em outro momento, ele acabou espiritualizando, por exemplo, o sacrifício, né? Porque não é através, né, do sacrifício que a gente encontra Deus, né? Ele ensina que é primeiro importante que a gente vá nos reaver com o nosso adversário para depois ir, né, ao templo, né, buscar a Deus. Isso para nós espíritas traz também um significado extremamente importante, né? Então, para mim encontrar o reino de Deus, né, entrar no reino de Deus, né, é só ir receber passe no Centro Espírita, assistir palestra, sentar na cadeira, assistir uma aula de evangelização. Isso é importante, buscar o conhecimento que vai nos ajudar a aumentar o nosso nível de consciência na busca da lei divina, mas isso não é o suficiente. Nós devemos converter todos esses ensinamentos e aprendizados, né, ou energias que são renovadas dentro da casa espírita para vivenciar esses ensinos, né? Essa é a grande luta, né, de todos nós,
de fato, né, esse é o campo de batalha, porque nós podemos, né, criar uma certa ilusão, né, para nós mesmos de que, não, eu vou à casa espírita, eu assisto palestras, eu recebo passe, né, eu trabalho, né, na casa espírita. Bom, aí nós já estamos fazendo algo prático, né? Então, eu estou saindo, né, do, né, Senhor, Senhor, indo para a vivência, né? Eu trabalho na casa espírita, né? Eu realizo, enfim, né, esses ensinamentos do Cristo também no meu dia a dia, em sociedade, na escola, no trabalho, né, com o meu próximo, principalmente dentro do lar, né, com aqueles com quem a gente convive, que reencarnou, né, de uma forma mais próxima, justamente para resgatar os nossos débitos passados. Bom, aí já não é mais o Senhor, Senhor, né? Aí é a prática, o exercício do bem, né? Então a gente pode se iludir, né, com o Senhor, Senhor, né? Achando que abrir uma página evangélica e ler, pegar uma mensagem e ler, né? Que isso será suficiente, né, para então, né, nos fazer entrar no reino dos céus. É um caminho de orientação, né? É um caminho de iluminação, mas que só se efetiva com a vivência, né? Só se efetiva com a ação, com a prática dos ensinos, né? Então, é importante ler, é importante ir às palestras, é importante fazer o evangelho no lar, é importante assistir a aula de evangelização, é importante ler mensagens edificantes, são importantes, né? Que elas vão nos fortalecer espiritualmente, vão iluminar, né, a nossa consciência, mas se dali, né, não houver esse passo transformador, né, para uma vivência prática e real, né, nós estamos deixando de realizar aquilo que o Cristo, né, nos exemplificou, porque ele não fez nada além de vivenciar os ensinos, a lei divina, né? Então, inclusive, Jesus não deixou nada escrito, né? Ele viveu, né? Ele exemplificou, ele mostrou como fazer de uma forma direta e prática, né? Então, está aí indicativo, né? Ele é nosso guia e modelo, né? Então, o correto é que aquele que é guiado, né, e que segue o seu modelo, né, é fazer tal qual fez, né, e seguir o modelo de forma prática, vivenciando, né? Então, esse trecho nos leva a esses pensamentos, né? Então, temos que partir, né, de fato, né, para ações reais, né, decisões reais na nossa vida, né? Não ficando no mundo teórico, né, ou no mundo dos sentimentos, né, e dos pensamentos, né? Tem que viver de fato. Lá no capítulo 15 também do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, né, temos um outro indicativo, né, de como fazer para se tornar súdito desse reino. E Jesus coloca o seguinte: Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. E aí segue, né, esse trecho. Segue os ensinos do Cristo, né? Nós pegamos apenas essa primeira parte. Então, interessante que ele coloca, né, que esse reino está preparado desde o princípio do mundo, né? Então, o planejamento, né, da formação da Terra, as coisas como elas deveriam acontecer já estão preparadas, né? Desde o princípio, desde o início de tudo, né? A lei divina é eterna, né? Porque Deus, né, é eterno, né? A gente pode dizer que então a lei existe desde sempre, né? Porque Deus existe desde sempre, né? Pela eternidade. Então, desde o início, né, a gente pudesse se exprimir dessa forma, já está tudo preparado para a nossa caminhada evolutiva, né? Então, ele nos convida, né, a vir para esse caminho, né? Porque está tudo pronto já.
né? E ele indica uma forma, né, de como seguir esse caminho que está preparado desde o princípio, né? Pela prática do bem, da caridade, né? Ele coloca: porque tive fome e me deste comer, tive sede, né, e me destes de beber. Ou seja, são verbos de ação, de prática, de realização, né? Onde encontramos ali, então, na caridade, na prática do bem, em favor do próximo, né, um caminho, né, para nos tornar súditos do reino de Deus, né, fazendo despertar, né, da consciência, né, onde está a lei divina. No capítulo 15 ainda, item 2, temos esse outro trecho. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí, né, a gente complementa ali: ao teu próximo, né, como a ti mesmo. Então, a lei de amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, essa é a lei, né? Isso está escrito na lei. Isso está na nossa consciência, né? Então, a lei de amor, né? A lei está em nós, né? E Jesus coloca de novo, né? Nos concitando a prática do exercício dessa lei. Amarás o Senhor teu Deus, né? É uma ação. Amar é uma ação, né? De todo o teu coração, de todo o teu sentimento, né? De toda a tua verdade. E ao teu próximo como a ti mesmo, né? É claro que nesse primeiro momento, né, ensinando a potência do amor, né, em relação ao próximo, Jesus coloca, né, para nós, né, uma meta, né, que é amar ao nosso semelhante de acordo com a nossa capacidade, né, de acordo com os nossos limites, né, mas esse limite pode ir além, né, porque posteriormente ele coloca: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele aumenta, né, significativamente, né, até onde pode chegar, né, a nossa capacidade de amar, né? Então, a, a, a lei, né, nos concita a amar, né? Esse é um caminho para a conquista, né, do reino de Deus dentro de cada um de nós. E nessa caminhada, né, da busca por desenvolver essa capacidade de amar dentro de nós, né, Jesus então nos demonstra claramente, né, que se nós conseguirmos, né, amar a Deus e amar ao próximo como nós mesmos, nós já estamos no caminho dessa construção. Mas ele diz que a gente pode ir muito mais além, porque sabedores, né, como nos coloca o próprio livro A Caminho da Luz, né, Jesus já é um espírito puro já há bilhões de anos, porque recebeu, né, das mãos de Deus a incumbência da formação da Terra, e depois de alguns bilhões de anos, né, recebeu os espíritos reencarnantes, né, para conduzi-los no caminho da perfeição. Né. Quando ele coloca que nós temos essa capacidade, né, de um dia chegar a amar como ele nos amou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né, ele demonstra que a gente pode realmente sair, né, desse primeiro momento para um momento melhor ou melhorado, né, ao longo do nosso processo evolutivo, né, chegando até mesmo, né, em algum momento dessa caminhada a amar como ele mesmo amou, né. Então, algo a se pensar, né, a refletir, né, sabendo que nós carregamos dentro de nós a própria lei, né,
Nós carregamos dentro de nós essa potência, né? Potencialmente capazes de chegar, né, em algum momento da nossa trajetória, ao longo das nossas reencarnações, né, a algo inimaginável no momento, né, chegar no mesmo, né, nível e capacidade de amar como Cristo, né? E quando esse reino vai se estabelecer entre nós, né, quando ele vai se fazer, então, né, presente, visto que a missão do Cristo, né, é a implantação do reino de Deus na Terra, né, é nos conduzir nesse processo para que nós alcancemos essa perfeição, né? Mas de fato, quando isso vai acontecer, né? Quando ele se estabelecerá entre nós? E Jesus responde, né? O reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Livro dos Espíritos, né? Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência, né? O apóstolo Paulo, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, né? Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, na consciência, né? Então, o reino de Deus, ele não tem, né, aparência exterior, né? Não é algo material, né? Não é o mundo material, né? É algo que se dá dentro da criatura, né, humana, reencarnada, né? Ou dentro da realidade do campo íntimo do espírito, né, seja encarnado ou desencarnado, né? Ele se apresenta dentro de cada um de nós, né? Esse reino já está aqui, né, em nós. Agora há um processo evolutivo de despertar dessa consciência, né? O despertar da lei que está dentro de nós, e ela desperta através da prática do bem, do exercício da lei do amor, né? De seguir, né, os passos de Jesus, que é a porta através da qual nós devemos adentrar nesse reino. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Jesus coloca que meu reino não é deste mundo, de novo, né? Esse mundo não é material, não é um mundo externo, né? Ele coloca que o reino dele não é deste mundo, né? O meu reino ainda não é aqui. Então, não é deste mundo, não é do mundo externo, né? É no mundo interno, no coração, né? Coração aí significando, é claro, né, o campo íntimo, né, o campo dos sentimentos, o campo do espírito, né? Não é material, né? É espiritual, né? O reino de Deus é espiritual. O meu reino ainda não é aqui, né? Então, claro, ainda há um processo de caminhada, de espiritualização, né? De elevação da nossa consciência em relação à prática, ao exercício da lei divina que está inscrita na nossa consciência. Então, realmente, né, Jesus coloca: meu reino não é deste mundo, ainda não, né? É um processo de evolução ainda, né, que deve acontecer para cada um de nós, né, na conquista desse reino. Bom, onde se localiza o reino que Jesus se refere? Então, temos aí mais um trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. E esse, o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então, a gente sabe que o mundo, né, real do espírito, né, é o plano espiritual, e que a vivência material ela é necessária, né, para nós espíritos inferiores, né, que vamos nos desmaterializando ao longo do processo evolutivo milênios após milênios, né, até que, né, nos despojando da materialidade, alcançando, né, um estágio evolutivo tal que, né, o plano espiritual, né, é o nosso destino, né, é o alcance
né, da purificação do espírito, né, onde há uma pureza sem a necessidade, então, mais dos processos, né, materializados reencarnatórios, né. Esse mundo espiritualizado, esse mundo espírita, né, em que se coloca o reino real, né, o reino do espírito. Bom, vamos deixar então para pesquisa, né, de vocês e comentários, né. Então é um teste inicial, né, que a gente está fazendo, tentando fazer um outro formato, né, que possa vir a ser a intenção é que possa servir mais atrativo para vocês, que possa ser mais próximo das necessidades de vocês, esse formato de vídeo, né? Então, com essa ideia, né, a gente deixa aí questões para vocês pesquisarem e relatarem nos comentários. Então, a ideia é que a gente coloque esse vídeo no canal, né, da Juventude 2 no YouTube, e que ao final vocês possam colocar nos comentários, né, as respostas de vocês frente a esses temas, né, que nós colocamos aqui agora, tá? Então, o primeiro deles: por que é importante termos ideia clara e precisa a respeito da vida futura? E aí, uma indicação para vocês pesquisarem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. Tá? E responder nos comentários aí a ideia de vocês a respeito do que está no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito dessa questão. Na segunda proposta, temos assim: o que ocorre às pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena. É a proposta de pesquisarem, né, fazer uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o item 5. E aí, ali nos comentários, né, do vídeo no YouTube, colocar a posição de vocês, né, as ideias que vocês tiveram a partir dessa leitura. E como última proposta, o que é necessário para se granjear, né, um lugar nesse reino, né, para buscar, enfim, um espaço nesse reino, né, que Jesus tem como objetivo, né, implantar na Terra. E aí uma indicação de leitura também, capítulo 2, item 8. E aí também com a ideia de vocês fazerem comentários sobre essa proposta, sobre essa questão, ali trazendo, né, então a visão de vocês, as palavras de vocês, né, a respeito dessas três propostas aí. Tá? Vamos tentar fazer dessa forma e vamos ver, né, se vocês, enfim, aprovam. E a ideia é que, se der tudo certo, né, se for aprovado por vocês, a gente continua trazendo aí, então, outros vídeos, né, sempre com propostas aí de comentários de vocês, né, no vídeo. Tá? Algumas leituras, né, que são indicadas para a gente entender, né, esse contexto da missão do Cristo. Tá? Então, uma sugestão de leitura muito importante aí é o Paulo Estevão, né? Um livro aí psicografado pelo Chico Xavier, né? Inspirado, né? Pelo Espírito Emmanuel, né? Então, esse livro ele conta ali a história do apóstolo Paulo, né? Inicialmente Saulo, né? E quando ele se converte então ao cristianismo, né? Ele passa então a se chamar Paulo, né? E a sua relação com um dos primeiros cristãos, né? Naquela época ainda inicial do cristianismo, né? Estevão, né? Um grande exemplo de cristão, né? De seguidor do Cristo para todos nós, né? Estevão é exemplar, né? E esse contexto, né? Da história de Paulo e de Estevão no livro, né, é recheada, né, da proposta do Cristo para cada um de nós, né? Como Cristo pensa, né, a condução do nosso caminhar, né, do nosso processo evolutivo, nos conduzindo a todos rumo à perfeição, né? Então, né, a história é sobre Paulo e Estevão, mas a gente vê ali a figura de Jesus, né, agindo constantemente, né, nesse processo de caminhada e de transformação, né, durante todo o livro. Né. Então, interessante e recomendada a leitura. Temos também
né, o livro Há 2000 Anos, né, psicografado por Chico Xavier, né, inspirado pelo Espírito Emmanuel. Ele conta, né, a história de uma das encarnações, né, do próprio Emmanuel, né, no contexto da história do cristianismo, né, lá no século I, onde a gente tinha todo aquele contexto, né, mais endurecido, muito materializado, né, uma fase em que os hebreus estavam sob o jugo romano, né, e também muito voltados, né, e distanciados, né, da lei divina de fato, muito voltados mais para a materialidade, né, e, enfim, para sacrifícios e atos mais materialistas mesmo, né, de relação com a materialidade. E esse livro, né, essa história, né, conta então um pouco da vida do Públio Lentulus, né, a sua família, né, durante esse processo, né, da passagem de Jesus naquele período, né, até que em dado momento na história o próprio Públio Lentulus, né, uma das encarnações então do Emmanuel, acaba encontrando Cristo, né? E essa história, né, é contada com muito sentimento, né, pelo Emmanuel, né, que viveu esse período, né, demonstrando aí, né, as oportunidades que nós temos de encontro com Cristo e que muitas vezes desperdiçamos, né? E que isso acaba às vezes levando, né, a cada um de nós a séculos e séculos, né, de resgates, porque deixamos, né, passar esse encontro sem convertê-lo, né, em uma transformação real, né? E o Públio Lentulus teve essa possibilidade, né, de estar com Cristo, de estar na sua presença. Então, uma leitura bem interessante, né, e bem condizente, né, com cada um de nós, né, que encontramos o Cristo, mas que ainda temos dificuldade, né, de vivenciar e aceitá-lo de fato, né, no nosso dia a dia, na vivência do nosso cotidiano. Temos também o livro 50 anos depois, aí já um outro momento, né, onde o Emmanuel conta a história ligada ao cristianismo no século II, sequencialmente, né, ao livro há 2000 anos, né, 50 anos depois se passa no século II, tá? Então, temos aí alguns personagens do livro há 2000 anos, que voltam então a reencarnar, vivenciando aí os reflexos da lei de causa e efeito, né? Então, há uma conexão direta, né, entre os dois livros, tá? Há 2000 anos e posteriormente os 50 anos depois. Então, recomenda-se que, né, se faça a leitura nessa sequência, né? Primeiro há 2000 anos, depois os 50 anos depois. Temos também o livro Ave Cristo, né, psicografado pelo Chico Xavier, inspirado também por Emmanuel, né, onde a gente encontra aí a história, né, dos primeiros cristãos, né, Quinto Varro, né, e Tiziano, que são ligados por várias reencarnações, né, e demonstrando o quanto se pode realizar, né, um verdadeiro amor em suas manifestações aí de solidariedade, a bem das criaturas humanas. Claro que nesse livro, né, nós vemos aí em diversos momentos os testemunhos dos primeiros cristãos, né, nas arenas romanas. Então, também é um livro recomendado, né, por trazer todo esse contexto, né, de como os primeiros cristãos, né, vivenciavam, né, os desafios de seguir o Cristo, né? Bons exemplos para cada um de nós, né? Então, a gente encerramos aqui, né, essa experiência, né, esse vídeo a respeito do tema A Missão do Cristo, né, que faz parte, então, dos nossos conteúdos de estudo, né, da Juventude 2, tá? Então,
A ideia é testar mesmo, né, esse formato. Gostaria de ter, né, os comentários de vocês, né, nos comentários do vídeo ali, a respeito do que acharam, né, desse formato. Vocês acham que a gente mantém desse jeito, né? A gente busca uma outra forma? Espero até, né, sugestões, se vocês acharam que esse formato não ficou bom, né? Vocês possam ali também trazer sugestões nos comentários do vídeo, tá? E ficando claro, né, com uma proposta aí, né, que vocês, então, uh, façam comentários aí nos comentários do vídeo, né, a partir dessas três questões, né, fazendo a pesquisa aí no Evangelho e colocando ali, enfim, os raciocínios, né, os pensamentos de vocês a respeito dessas três questões propostas, tá? Então, aguardo ali a participação de vocês e a nossa interação aí nos comentários do vídeo no canal do YouTube, né? Então, gente, um abraço a todos, né? Que a gente possa aproveitar esses momentos aí que mesmo de afastamento social, nesse momento de pandemia aí do coronavírus, mas que a gente possa aproveitar para se aproximar, né, do Cristo, se aproximar dos seus ensinamentos e buscar fazer, né, essa realmente, né, mudança, né, de paradigma, né, de alguém, né, que estuda, que lê, que faz o evangelho no lar, que recebe o passe, que assiste as palestras, mas que faz disso, desses momentos, né, uma conversão para a vida prática, né, em que nós realmente agimos, vivemos, falamos e pensamos, né, a partir daquilo que a gente então estuda, né, e recebe na casa espírita, né, de uma forma a realmente vivenciar os ensinos do Cristo, né? Senão vai faltar, né, uma parte importante, um passo importante nesse processo, né? Então a gente espera os comentários de vocês, né? A ideia é que vocês possam seguir ali o canal, né? Vocês possam compartilhar, né, com os demais jovens aí, né, do nosso ciclo, né, da Juventude 2, né, e que a gente possa ali, né, não só fazer os comentários a respeito daquilo que foi proposto, né, trazer sugestões e quem sabe, né, fazer interações, né, com os colegas, evangelizandos, né, entre vocês ali também nesse momento, tá? Importante a gente estar conectado, né, e buscando vivenciar os ensinos do Cristo. Um abraço a todos, que nós possamos nos manter conectados uns aos outros e conectados ao Cristo em cada momento, em cada pensamento, em cada palavra. Até breve, gente. Tchau, tchau.